Tá entrando no ar Ânima Podcast, um podcast cheio de boas inspirações. Eu sou Kenny e tô aqui com... Bertaldinho, sempre azul. E para o nosso bate-papo de hoje... Ih, agora que eu vi, eu tô com uma mega azulona. Cara, olha só, desde quando eu peguei e falei que era Bertaldinho sempre azul, a Kênia só veste azul. Não é mentira, só veste não, mas hoje eu tô mega azul. Não, no podcast só veste É porque azul. hoje é 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, linda, maravilhosa, enfim. Aí Aí o o céu... telefone dela, a capa é azul. Deixa sapato pra lá. dela é azul. Não, mentira, o sapato não é azul. Tá não. tudo azul, O ó. sapato não é azul não, gente. Para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um assunto muito interessante, porque a gente vai falar sobre a vida dos santos. Como é que uma pessoa chega à santidade? Isso gera, assim, muita curiosidade. Qualquer um pode ser santo? Como é que é isso? E para nos explicar, nós trouxemos um amigo querido, Dom Roberto Lopes. Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. É uma honra, alegria de poder estar aqui. E até uma temática boa, porque, queira ou não, o Rio de Janeiro é terra de santos, né? É verdade. Ó, o pessoal acha que é terra de samba, não, é terra de santos. Eu costumo brincar com a juventude. Pode vir algo de bom da Madureira, né? E vem, né? A Odetinha nasceu em Madureira. Olha só, que maravilha. Então, antes da gente começar a nossa conversa, engrenar nela, quero falar alguns assuntos bons para vocês. Primeiro, se inscrevam no canal. É importante, é só você clicar ali em inscrever-se, pimba, você dá um clique ali e isso ajuda o algoritmo, ajuda a distribuir os episódios para outras pessoas. Então é importante. Depois você vai deixar lá o seu like, você, enfim, faz os comentários e envia os episódios. Tudo que você faz aqui junto a tudo que a gente grava no YouTube, isso diz ao YouTube o seguinte: gostei deste conteúdo. E aí ele vai passando para outras pessoas. Então, se inscreva no canal. Não esqueça que é importante. E a outra coisa que eu quero dizer é da loja Ânima. Quem ainda não conhece, quando você acabar de assistir esse episódio, vale a pena você ver. A loja animaoficial.com.br. Só escrever assim que você vai entrar ali e você vai ver coisas lindas. Como eu falei, hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, eu estou com um colar lindo, com uma medalha de Nossa Senhora de Fátima, que tem na loja Ânima, assim como a minha pulseira, a pulseira de Nossa Senhora das Graças. Tem na loja Ânima. Nós temos aqui imagens como essa aqui de Nossa Senhora de Fátima. Nós fizemos esse devocional mirim, que é a coisa mais fofa. E aqui tem várias orações. Oração do anjo, oração antes de dormir, oração quando acorda. Aqui tem a parte para a criança pintar. Enfim. E tem Pai Nosso, Ave Maria, a oração do texto. Várias orações. A oração ensinada pelo anjo da paz aos pastorinhos, e tá uma gracinha com os desenhos, tudo, com os pastorinhos pequenininhos. Ninguém vai ser santo se não começar a ensinar as crianças a serem santas. Exatamente. Temos livros, temos tantas outras coisas. Dom Roberto tem o nosso livro, que a gente já deu. Então, tem esse aqui também, que é da Comunidade Fraternidade do Caminho. Nós gravamos aqui um podcast com Wellington Persiliano, e foi maravilhoso. O título chama Do Crime à Cruz. Quem ainda não assistiu, depois assista, que vale muito a pena. E nós compramos da comunidade esses crucifixos para colocar na loja. É uma forma de ajudar a comunidade também. E esse aqui é presente para o Dom Roberto, que olha, fica assim em cima da mesa. Dá para ver daqui? Apoia assim em cima da mesa, do trabalho, na cabeceira. E eu achei muito linda essa cruz. Me passa assim um sofrimento nela. Esse aqui é para o senhor. E é uma das comunidades no Brasil que mais cresce, né? O ano passado, no mês de julho, nós tivemos em São Paulo algo extraordinário que já há muitas décadas não acontecia na vida religiosa, de ter 51 rapazes fazendo a sua profissão perpétua. Maravilha. Isso é lindo. 51? 51. Na perpétua? Perpétua. Olha pra Perpétua. Isso é raro. E esse ano, em Franca, os primeiros votos de 28, né? Então, quando se fala a igreja não tem vocação, um caso ou outro, mas nós temos grupos com muita vocação. Eu amo profundamente a comunidade O Caminho. Que bom, fico feliz. E a imagem de Fátima? Oi? Você mostrou a imagem Mostrei, de Fátima? mostrei também. Gente, para quem ainda não conhece Dom Roberto Lopes, ele é abade emérito do Mosteiro de São Bento, aqui do Rio de Janeiro, vigário episcopal para a vida consagrada, movimentos e novas comunidades da Arquidiocese do Rio, delegado episcopal para a causa dos santos, também da Arquidiocese do Rio. Tá certo? Falei tudo direitinho? Correto.
Então, Dom Roberto, o senhor aqui falou que no Rio de Janeiro tem muitos santos. O senhor é responsável aqui no Rio de Janeiro, né, pela causa dos santos. Tem alguém santo como Guido Schaffer? E é o Sim. senhor que toma conta disso, não é isso? A história do escritório que nós temos hoje no Rio de Janeiro é raro, porque nós temos em Roma o dicastério da vida da causa dos santos. Depois, em Madrid, existe um escritório para a causa dos santos. Nos Estados Unidos, em Washington, tem um escritório, e o Rio de Janeiro. Esse trabalho, escritório da causa Não tem em dos São santos... Paulo, em Brasília? Não, como a organização, não. Eu não sabia. É curioso porque foi o Dom Orani que trouxe, né? Quando ele chegou ao Rio de Janeiro, havia encontros quase todo mês dos bispos auxiliares e de grandes metrópoles em São Paulo, convocados por Dom Odilo Scherer. E nessas reuniões o Dom Odilo sempre, logo no início, invocava, né, santos, Frei Galvão e, né, beatos. E um dia, numa reunião de governo na arquidiocese, o Dom Orani perguntou, né, para os bispos auxiliares: mas o Rio de Janeiro não tem santo, né? Não tem nada, né? E daí o Dom Francelino, que na época, Dom Nelson, ele disse: olha, já há muita tentativa no Rio, já desde a década de 40, da Odetinha, né? E ele apresentou quem era a Odetinha, né? E o Dom Antônio levantou a mão, e naquele tempo ali estava muito próximo ainda da Páscoa definitiva do Guido Schaffer. E assim ele começou a rezar, e numa outra reunião ele disse: eu gostaria, e por acaso olhou para mim e perguntou se eu não estaria disposto, né? Então nós iniciamos esse trabalho, e justamente buscando toda a história da Odetinha, que morre em 1939, onde ela nasceu em Madureira. Os pais vieram de Portugal, do Porto, e a família, na época, era um dos que tinham o maior negócio sobre carne, não só carne de distribuição nacional, mas também para exportação. E dessa maneira, essa menina teve uma educação muito rica a nível de catequese, de testemunho, e realmente houve muitas tentativas, mas os cardeais nunca conseguiram levar avante, né? E quando a gente foi fazer a história, a gente foi ver, meu Deus do céu, né? Só no cemitério São João Batista, era quase impossível você ver o túmulo de tantas flores e tantos pedidos, né? Havia já praticamente quase 15 livros com assinaturas e graças, né? Então a gente foi a fundo. Ela morreu com quantos anos? Ela morreu de 8 para 9 anos. Novinha, né? foi Foi fruto daquela também epidemia da gripe espanhola, né? Daí problemas respiratórios, ela acaba morrendo. E era né? filha única, ela? Houve dois, eram gêmeos, os irmãos, mas morreram também, ainda fruto também da mesma enfermidade. Ela seria a mais velha se eles tivessem vivido, né? E sendo que essa história realmente impulsionou, e quando a gente foi ver, é um espetáculo de história, né? Mas a gente não conhece essa história, por exemplo. Não é muito Odetinha, difundida a gente não aqui. sabe, por exemplo, as virtudes dela, a gente não sabe por que começa o culto a rezar para ela. Eu escutava muito o Monsenhor Abílio falando na paróquia que eu sou de origem, lá de Copacabana. De vez em quando alguém falava de Odetinha e tal, assim, mas en passant, e depois também nunca mais ouvi. Muito antes do senhor aí, alguém já falava isso, né? Foi no cemitério, 39, né? Então. Tinha as pessoas visitavam o túmulo, mas eu não sei essa origem. O senhor podia contar pra gente um pouco? Tanto que no período do Dom Eugênio, quando ele percebeu e vieram falar de novo sobre a possibilidade, ele fez algumas consultas, tudo, e ele liberou que tivesse sempre 2 missas no cemitério São João Batista. Então havia uma missa que acontecia no primeiro sábado e todo dia 25, né? Porque ela morre 25 de novembro de 1939.
Então, essas missas aconteciam e cada vez mais pessoas iam, né? Mas o fato é que a Odetinha, ela desde 3, 4 anos de idade, ela tinha veneração à Eucaristia. E eles viviam ali onde nós temos hoje o Shopping Praia, Botafogo, era naquela região que era a residência deles. Nós tínhamos ali também a Nunciatura Apostólica. Então a família tinha muito contato com a Nunciatura Apostólica e a mãe, como ela só cuidava da Odetinha e da casa, tinha muitas obras de misericórdia. E a Odetinha acompanhava em todas essas obras. E ela sempre ficava numa certa inquietude, porque ela tinha os vestidos de tecidos bons, né, variados, e quando ela ia visitar creches, na época era muito comum, hoje, devido à legislação, nós não temos mais os internatos, né, ou visitavam a casa de repouso de idosos, ela voltava para casa sempre com questionamentos. E colocava os pais, temos que fazer algo mais, né? Então ela praticamente, ela quase exigia que se fossem fazer uma outra visita àquelas crianças, mas que elas pudessem levar também uma roupa mais digna, melhor, né? Ao mesmo tempo também ela via muitos pobres pelas ruas. E, vendo os pobres, também ela instituiu, pedindo aos pais, que todo sábado fosse feito uma distribuição de alimentos. Então, vocês imaginam, naquela época, ali eram quase tudo palacetes, era uma família rica, né? Mas mesmo assim os pais fizeram, então eram filas e filas e filas, né? Mas ela era uma menina muito madura, porque houve momentos, nós temos testemunhas, nós ouvimos quase 55 testemunhas, pessoas que viveram ali, algumas já faleceram, que bom que a gente já ouviu essas pessoas, que são testemunhas ricas, né? E Odetinha às vezes observou, porque a louça que era usada era a louça da casa, né? É evidente, a família recebia muita gente, mas aqueles primeiros recebiam em prato de sopa. E quando chegava no prato raso, muitas vezes os primeiros começavam a reclamar, porque diziam, por que eles estão recebendo mais em nós mesmos? E às vezes a mãe era agredida, né? E a mãe, como portuguesa, queria às vezes reagir, e ela puxava a mão e dizia, mamãe, ele só tem fome. Então ela tinha umas coisas assim muito maduras, né? Mesmo na igreja ela ficava às vezes brincando e de repente ela parava na hora da Eucaristia, colocava a mãozinha e ficava ali compenetrada, né? E quando ela estava brincando, os pais ficavam e às vezes as pessoas que estavam ali, a babá, perguntavam, por que você não fica quieta? Ela dizia, mas estou brincando com Jesus, né? E a gente acha assim que é coisa só, mas quando você vai estudar Santa Teresinha de Lisieux, né, São Geraldo Magela e tantos santos, os nossos próprios pastorinhos, né, eram crianças, mas eles tiveram maturidade de ter uma experiência mística. E a gente sabe que desde 3 até 7, 8 anos de idade é a idade onde a criança ela tem experiências místicas. E o amor dela pela Eucaristia, né? Ela tinha um amor pela Eucaristia incrível. Ela estudou no Colégio Sion, ali em Laranjeiras, né? E nós temos ainda coleguinhas dela que estão vivas, hoje com 94, 95 anos. Né? A Tininha mesmo, a Cristina Castelo Branco, que pertence ao Opus Dei, o filho dela já foi grande figura também a nível nacional. Mas era sua coleguinha de carteira, na época eram de 2 em 2, né? Eu, inclusive, quando eu fui para a escola, era de 2 em 2 numa carteira, né? Só que ela era um pouco diferente, ela brincava, era uma criança normal, ela brincava, mas quando estava no recreio, ela sempre ia à irmã responsável pela disciplina, pelo menos de 5 a 10 minutos antes de bater o sinal para voltar às aulas, para fazer adoração. Sempre. É uma maturidade mesmo. Então era e a preparação que ela teve também a nível de catequese, né? Foi muito bonito. Tanto que quando chegou o dia dela fazer a primeira Eucaristia,
ela, com antecedência, ela pediu ao pai: papai, eu quero uma aliancinha, porque eu quero ser toda de Jesus. Né? E o pai, né, também, ele colocando muitas dúvidas, mas ele fez. Pô, se capricho ou não, fez, mas ele mandou gravar, né, por dentro, como os casais costumam muitas vezes, né? Colocou Jesus e Odetinha e a data da primeira Eucaristia. Ah, que lindo. E todo mundo dizia que era o padre Germe, que foi o seu biógrafo, era um padre vicentino, ali também de Laranjeiras. Acharam que era um pouco exagero, talvez ele quisesse florear um pouco a história dessa menina, porque desde a sua morte foi assim algo fantástico, né? Se nós olharmos assim como hoje nós temos já a Posício, né? Todo o material dos jornais da época, você vai ver assim algo extraordinário. A cidade parou, né? Hoje a gente vê em Copacabana aí esses shows que tem essa multidão, mas o féretro, né? o funeral de Odetinha foi uma apoteose no Rio de Janeiro. Né? Eram ali onde nós temos hoje aí o shopping Praia, até o cemitério era forrado de pessoas. E como ela amava muito, e foi até madrinha mesmo como criança, de religiosas que faziam as suas profissões, né? Porque a família ajudava muito as instituições religiosas. E então as congregações se revezaram, levando Odetinha naquele caixãozinho, as religiosas levavam. E a mãe já levou um susto, porque desde o momento que foi anunciado a morte, o número de pessoas foi aberto a casa ali para o funeral, e as pessoas colocavam lencinhos, terços, né? Já, e a mãe ficou tão assustada que combinou com o marido de quando chegasse lá, deveriam chumbar de uma maneira que ninguém pudesse chegar até onde ela estava. Tanto que para a exumação deu muito trabalho. O que nos ajudou a encontrar e não desistir de encontrar Odetinha no cemitério São João Batista foi porque nós tínhamos o testamento da mãe. E a mãe dizia, né? Ela dizia o porquê que ela colocou ali, porque ela percebia havia ou um fanatismo ou uma devoção, né? Ou que as pessoas acreditavam que ela fosse santa, né? Então nós encontramos. A mãe ficou com medo de roubarem o corpo. Sim, né? E como portugueses, a Odetinha ela foi enterrada com todas as suas joias, né? Tudo aquilo que ela tinha, correntinha, tudo. Inclusive nós encontramos a aliancinha, né? Nós temos tudo isso, né? E é muito bonito porque o povo sempre, desde 1939, o povo visitava e mesmo chumbado, eles conseguiam fazer pequenas entradas e jogavam bilhetinhos pedindo graças, né? Moedas, terços. O número de terços e pedidos, nós encontramos, é evidente que a gente digitalizou todo esse material, mas o padre João Cláudio, que trabalhou conosco no processo da Odetinha, que é historiador, nós coletamos todas as moedas, onde dá para a gente perceber como foi a nossa parte financeira, o estilo de material que se usava nas moedas da década de 30 até 2013, nós temos ali uma quantidade imensa. E o padre João Cláudio teve muito cuidado de analisar e colocar, catalogar em álbuns tudo isso. Então nós temos assim para o memorial da Odetinha todo esse material. E hoje onde ela está? Exumaram para onde? Ela foi exumada, né, em 2013, depois foi levada para a Imaculada Conceição, que era a paróquia onde frequentava, né? A Basílica ali em Botafogo. A Basílica. E onde nós temos hoje sempre as missas, né, o primeiro sábado e dia 25, e uma peregrinação constante. Nós temos o tempo todo paróquias que visitam, né, um túmulo muito bonito, né? A gente conseguiu recuperar uma bela imagem que foi feito de bronze, que a mãe mandou fazer na época, belíssimo o material.
E ali a gente encontra o tempo todo objetos, né, que a gente chama de votos, né, sejam cabeças, fígados, coração, uma série de coisas onde as pessoas possivelmente conseguiram graças ou dizem que teve milagre, Chaves conseguiu casa, né? Nós temos todo esse material. Eu consegui com muito custo ter a graça de ter o vestidinho da primeira comunhão dela, né? Nós temos guardado e várias peças dela. E dentro esse material estava com a família? Estavam com amigos, né? Porque a família delas hoje já tem primos só de terceiro grau, né? Que moram na Tijuca, mas ainda tem familiares. Agora, quando a gente abre um processo, e isso é muito bonito na causa dos santos, a Rede Globo, no início, quando o Dom Orani surgiu, Odetinha, Guido, Zélia Jerônimo, né? Já tinha, o Dom Gênio havia feito o processo da Irmã Maria José Capistrano de Abreu no Carmelo Santa Teresa. Os jornalistas diziam assim, o arcebispo do Rio está fabricando santos. Eu vi isso. Mas agora todo mundo é santo, ainda vi isso? E desde o início, né, coube a nós, né, como sou nomeado para isso, a gente mostrou qual é a tradição da igreja sobre como é que se organiza um processo de canonização. Isso é interessante. Porque o nosso primeiro santo martirizado é a figura de Santo Estevão, né, que a gente ouviu há pouco tempo essas leituras. E as leituras durante esses dias, podemos ver que aquele que estava, inclusive, no seu martírio, Paulo, né, se torna um grande evangelizador e se converte. E no início do cristianismo nós vamos ter Águeda, Luzia, né, nós vamos ter Inácio, né, Policarpo, todas essas grandes figuras, os grandes mártires, até que cessam. E na igreja a gente sempre teve, até a década de 80, sempre crianças canonizadas mártires. E para alterar e ter a canonização dos pastorinhos, houve um trabalho muito longo, onde o postulador da época, que era um padre do Verbo Divino, onde ele trabalhou mudando um pouco ali a legislação para a possibilidade dos pastorinhos serem canonizados. Isso é impressionante. E foi justamente por esse viés que a gente foi trabalhando o processo da Odetinha. Então, por que o Dom Orani abriu o processo da Odetinha e os demais? Porque o povo de Deus veio pedir a ele, onde mostraram que tinha aquilo que é o primeiro critério para a abertura de um processo. Se tem fama de santidade, né? Eu recebo o tempo todo, né? Padre aqui, fulano ali, famílias. Minha mãe era uma santa. Eu também digo, a minha mãe também era uma santa. Mas... essa é a questão, porque pode dizer, minha avó era uma santa, mas isso é motivo para se abrir um processo? Aí que entra o critério, né? Então, é evidente que tem toda uma busca. Por isso que a igreja, ela escuta, ela vê, ela faz um pequeno estudo para ver se, inclusive, não tem nada que impeça, a nível até de ortodoxia, aquilo que porventura produziu, se escreveu, deu um testemunho, né? Então você, a partir desse momento, você escreve uma carta com uma pequena biografia, que foi o que nós fizemos, enviamos para o dicastério da Casa dos Santos, para o cardeal-prefeito. O cardeal-prefeito, com os oficiais em Roma, vão fazer uma análise, se perceberem que realmente ali existe, que realmente aquele candidato ou aquela candidata tem fama de santidade, ele vai dar o nil obstant, né, o nada consta. Então, o arcebispo, o bispo, né, ele pode abrir, mas antes disso ele vai fazer um decreto onde todas as igrejas, todos os espaços públicos da igreja vão colocar anunciando que esse candidato, se porventura tem alguma coisa contra ou não, né, então se dá esse tempo e se pede que, se porventura tem aí uma carta, um cartão, algum objeto que pertencia, se que pudessem
doar para a arquidiocese, para o memorial e também para o próprio processo. E aí é evidente que a gente consegue um material riquíssimo sobre isso, né? E foi feito isso também com a Odetinha. Quando tem essa abertura, esse pedido, aí é aceito por Roma, qual o título que a pessoa recebe? Servo de Deus. Servo de Deus. Então daí, automaticamente, no New Obstan já vem o servo de Deus, Odetinha Vidal, servo de Deus Guido Schaffer, né? Então essa é a primeira etapa. Então nessa primeira etapa, o processo, nós temos a parte diocesana. Então essa parte, o bispo, ele deve nomear. É porque volta para o local de origem onde foi pedido para aqui se fazer uma investigação, é isso? Todo o processo de canonização, beatificação, acontece aonde teve o óbito. Se porventura morreu em outro espaço e lá o ordinário não tem interesse, o bispo ou o tergante, aquele que vai querer fazer, ele pode pedir a transferência de competência. Então a gente escreve a Roma, como foi feito no caso do Jerônimo, nós escrevemos ao bispo de Nova Friburgo, pedindo transferência de competência, porque como era casal, Zélia e Jerônimo, para fazer, né? Então o Rio de Janeiro tem todas essas casuísticas que você pode imaginar dentro dos processos. Agora pode ter briga ao contrário também, tipo Santo Antônio é de Lisboa ou de Pádua, né? Eu quero que um diz que é de Pádua, não, mas nasceu em Lisboa, é daqui. O óbito dele foi Pádua. Exatamente. Meu nome de batismo é Antônio, mas se eu vou a Lisboa, eu vou pedir a bênção, mas se eu vou a Pádua, também. Pois é. Tanto que a cruz que eu usei hoje, né, na celebração é uma cruz relíquia e tem a relíquia de Santo Antônio, né? Olha que precioso. Então, é uma preciosidade. Cruz com a relíquia de Santo Antônio, né? Gente, olha isso. Eu quero dizer para vocês que Dom Roberto tem uma porção de relíquia. Dom Mas Roberto tem tudo a muita serviço relíquia. da igreja. Sim, com certeza. Que maravilha, gente. Ter uma porção de relíquias, olha que beleza. Mas assim, ainda dando um passinho só para trás, porque hoje é um 13 de maio. Então é uma festa também de Fátima e aí tem os pastorinhos. É preciso enfatizar, acho que muita gente não sabe, dessa questão das crianças não mártires. E que a partir do Francisco e da Jacinta é que abre-se a possibilidade de crianças não mártires serem canonizadas. Queria que o senhor explicasse um pouquinho. Podia isso. explicar Sim, o que era o martírio para essas crianças? Sim. Nós tivemos, por exemplo, assim, como os primeiros adolescentes, né? A figura de Geraldo Magela, né? Nós tivemos a questão de Domingos de Sávio, discípulos de São João Bosco. Nós tivemos mais crianças, porque tem que lembrar que o direito canônico diz, né, que a questão da maturidade, 7 anos, né? Então, não era possível. Houve necessidade de mexer sobre tudo isso. O processo da Odetinha, como também o processo de Antonieta Mel, que é uma jovem romana que morreu com 6 anos e recebeu a Eucaristia por ordem do Papa da época, porque também exalava a santidade. E quando o cardeal que visitou a família disse ela queria receber a Eucaristia, mas não pode, o Papa, vai lá e celebre a missa e lhe dê a Eucaristia. Ela recebeu a Eucaristia e morreu. Então, no caso, por exemplo, da Odetinha, que foi o primeiro processo junto com Dom Orani, é um processo onde todos os processos nós temos que ouvir testemunhas. O arcebispo ele vai receber uma lista de pessoas que conviveram com, ou, se for histórico, tem um conhecimento maior sobre o processo. Então, o arcebispo ele faz o edital anunciando, ele abre a nível solene, onde tem o delegado, ele tem o promotor e ele tem também todos aqueles que vão trabalhar dentro da escuta, né? Então, como eu, assim, quase toda quinta-feira, eu lá na arquidiocese a gente escuta testemunhas, né? A Odetinha, ela teve todo esse grupo, a gente colheu toda a documentação, e olha que foi mais de 9.000 páginas, né? Da irmã Lúcia já está num absurdo de volumes de páginas, porque cada candidato tem. Enviamos, e depois lá
começa o processo romano. Daí nós, arquidiocese, temos que esperar e acompanhar o processo. Um postulador lá em Roma vai também acompanhando, e sendo que os oficiais vão trabalhando e o cardeal-prefeito ele sorteia, né, um teólogo onde eles vão trabalhar sobre os textos, né? E depois que foi analisado tudo, se compõe um documento, uma síntese de todo esse documento de quase 10 mil páginas, em aproximadamente 300 páginas. O documento se chama Posício, que é ali que foi encontrado as virtudes heróicas, né? Então essas virtudes heróicas, né, elas são apresentadas, é levado para 9 teólogos para darem os seus votos, 9 entre bispos e cardeais, sendo que tanto os cardeais e os bispos levam muito em consideração os votos dos teólogos. É publicado a nível interno e sigiloso os votos de cada um desses teólogos, que é uma riqueza incrível, e desse material é extraído e se faz a biografia oficial para toda a igreja de Roma, né? Então, assim é muito criterioso, muito né? criterioso. E no caso da Odetinha é muito interessante, porque ela não produziu um bilhetinho aqui, outro ali, né? Mas teve um testemunho de vida muito forte, né? Por isso que criou uma comoção em toda a cidade diante da sua morte. E durante mais de quase 60 anos, né, as pessoas indo ao seu túmulo ali, sempre dentro dessa veneração. Mas é curioso que os teólogos encontraram dentro de tudo isso, e a Odetinha, num dos capítulos da sua biografia, se não me falha, no capítulo 9, vai tratar Odetinha como uma mística da Eucaristia, né? Então, uma criança, como nós temos Francisco, que é o místico da Eucaristia, nós temos a Odetinha, que é mística da Eucaristia. Tanto que ela deu prova, nos seus últimos dias, ela estava com toda a parte da traqueia em feridas e a boca, que a enfermidade causou, ela não só podia material líquido, né? Então a Eucaristia tinha sido proibida, mas ela queria, e ela era teimosinha nesse sentido, né? E no dia que ela sentia que Jesus estava chamando, ela pediu à mãe que chamasse o padre, veio o padre disse que não, mas daí entra os doidinhos dos beneditinos. Daí veio o Dom Gerardo, era um monge beneditino, amigo da família, veio, e ele teve o bom senso, né, de pegar um pequeno fragmento, né, fez ali todo o rito para ela, deu a Eucaristia e ela partiu para o Senhor tranquila e serena, né? E a partir dali é evidente. Então, nós podemos ver assim, é uma carioquinha de Madureira, onde morreu ali em Botafogo, mas amava profundamente os pobres, a Eucaristia e a catequese, né? Uma grande catequista também, ela dando. E ela, apesar de ser família rica, ela procurava nunca escandalizar, era extrema discreta. Tanto que as testemunhas contam, né? E a própria Cristina Castelo Branco, de que ela ia com o chofer, né? Mas ela pedia ao chofer que deixasse 2, 3 quadras antes, porque ela não queria chegar de carro ali no local, no Colégio Sion, né? Então, dentro da história do Rio de Janeiro, nós temos ela, e depois, é evidente, veio Guido Schaffer, né? Onde em 2009, no dia 1º, ele parte para a casa do pai, e aí foi outra surpresa também, né? Acho que é surpresa até para os próprios pais, né? Porque ele, como médico, como surfista, e a última etapa como seminarista, o Guido era um garoto, como Odetinha, que vivia no cotidiano, né? Ali no cotidiano, como os pastorinhos viveram no cotidiano deles ali. E o Guido também, nós fizemos todos os pedidos, todo o processo, as testemunhas muito próximas, né? Ali, porque é contemporâneo, de uma riqueza incrível de conteúdo, de história, de mística, o amor dele pelos pobres, a maneira como ele aprendeu a cuidar os irmãos
em situação de rua o tempo inteiro, onde também encontrei assim desafios, porque o padre Jorjão e outros contavam que o Guido tinha feito um procedimento no hospital onde ele não estava credenciado, foi levado pelos médicos, com o irmão em situação de rua que estava praticamente cheio de vermes, né? E nenhum médico tinha coragem e levou ele para o hospital. E ele fez ali, virou 3 horas ali com a pinça, tirando e cuidando, né? E eu mesmo achava que aquilo lá seria uma história para embelezar, como o padre Germe, a questão da aliança da Odetinha. Mas teve um dia que eu fui celebrar numa paróquia e uma médica, ela veio me buscar. E até me surpreendi, falei, mas doutora, não precisava, eu iria de carro. Não, é que eu queria que o senhor ficasse trancado no carro para o senhor ouvir um assunto. E ela foi que levou o Guido no hospital, onde ela correu o risco, né? Porque cada médico está credenciado para fazer as intervenções naquele hospital, né? E daí ela contou com todos os detalhes, e no encerramento do processo arquidiocesano, esta pessoa estava lá e deu para perceber perfeitamente, né? E ele numa atitude belíssima, né? E ele chorava, né? Chorava. Então, o processo do Guido também vem a esse encontro, né? Que é um jovem místico, um jovem que amava Maria, profundamente mariano, né? Mas viveu um tempo curto dentro da medicina, mas todo o seu trabalho foi voltado para o outro, né? É aquilo que o Papa Francisco usou aqui no Hospital São Francisco, 2013, né? Que o médico ele deve tocar a carne de Cristo. O Guido já o fazia isso, né? Lá naquela época. E de uma beleza também, como o Carlos Acuti, né? Uma figura jovial, a questão do surf, né? Então é muito bonito ver a história do Guido. Hoje o Guido, nós podemos ver, ele está conhecido em todos os continentes, né? Nós tivemos a prova agora, no última missa, dia 1º de maio, de ver o número, né? E até de pessoas que se deslocam vindo de outras regiões para poder participar da missa com ele. Né? Cada vez cresce mais, né? A devoção e tudo, vai crescendo. E o testemunho, né? Sim. O testemunho. A questão, o Guido era um homem que amava as escrituras, amava os padres da igreja, amava Maria. Ele tinha a arte, o dom da palavra. Então ele evangelizou muito, né? Eu estive fazendo uma pesquisa um tempo atrás, em Cachoeira Paulista, toda aquela região onde, quando ele começou a sentir a inquietude que ele não deveria ser só médico de corpo, mas de alma também, ele se refugia e o Monsenhor Jonas Abib começa a dar toda uma assistência a ele, ajudando a fazer o discernimento, mas o Guido não ficou ali só rezando, né? Rezava, foi acompanhado pelo Monsenhor, mas ele foi trabalhar tanto lá no próprio a Canção Nova tem Padre Pio, né? O ambulatório, mas as cidades vizinhas, são várias cidades vizinhas, ele atendeu e eu consegui ter assim vários pacientes, assim, é algo maravilhoso. E é curioso porque o Guido ele atendia, ele fazia a prescrição seja do exame como também da medicação, mas atrás da receita ele sempre colocava para que a pessoa se aprofundasse em algum texto bíblico. Todos. Não tem um que você não encontra. E por que leva 5 anos para a abertura do processo? Isso é uma tradição da igreja, né? Justamente, morre, sim. Só depois, casos extraordinários, como ocorreu com João Paulo II, né? Ocorreram agora os próprios beatos pastorinhos também, né? Mas porque é um tempo também para você verificar como que se realmente há fama de santidade, né? Porque às vezes a gente tem experiências que você começa ali com certo fervorinho e de repente ele morre, né? Mas sempre foi assim? Olha, até 1200 não era assim. Era santo súbito. Era os bispos
Recebiam e canonizavam. Por isso que a França, quando você anda pela França, você encontra santo em tudo que é esquina, em tudo que é avenidas, e você vai encontrando. A partir de 1200 vai tendo algumas reformas, né? Como na igreja, ela teve várias, inclusive na década de 80, para que a criança possa ser canonizada. Os critérios, conforme o mundo foi tendo certos desenvolvimentos, a questão também das exigências, né? Então tem o Position que fica em Roma ou é no Rio de Janeiro? Por exemplo, no caso da Odetinha, tá em Roma ou tá aqui? O processo dela, não, a partir do momento que essa Position ela foi julgada, Isso. se leva, o cardeal prefeito leva ao Papa, e os próprios que votaram, em todo o final dos votos, eles pedem ao cardeal prefeito que leve ao Santo Padre para que declare como venerável. Por isso que nós temos, a partir do momento que foi aprovado, Odetinha, Guido, eles Irmã são Lúcia veneráveis. também, até agora Irmã Lúcia também é venerável, sim. Então é o último passo. Só que em qualquer momento da história, você tem que ir em busca do possível milagre, né? Aí que é importante difundir as orações, para a pessoa poder rezar e pedir a intercessão da Odetinha, ou da Irmã Lúcia, ou do Guido, em cima daquela oração. E aí precisa de um milagre para se tornar beato. E depois... Outro para canonização. Antigamente eram mais 2 para canonização, Sim, não era? por isso que teve mudanças, né? Hoje basta um para beatificação e outro para... E quando as pessoas recebem essa relíquia, né? Que a gente chama de toque, né? Principalmente as primeiras remessas, elas é um linho que quando você faz a exumação, você tem que ter uma sala onde ninguém pode entrar, só aqueles que vão fazer a higienização dos ossos e a recuperação, onde vai em acetona 100%, que é muito forte, com outro produto, onde os ossos eles criam de novo, parece uma vida, coloração, né? Tem que ficar 3 a 4 dias. Quando você retira, para secar esses ossos, é em cima de um linho puro. Isso é uma tradição antiga, né? Porque a gente já vê como Jesus foi tirado da cruz com linho puro, né? José da Arimateia acolhe e leva para o sepulcro. Então, quando você faz a exumação, na exumação, nesse período você coloca, e desse tecido, né, que é um linho puro, você faz as relíquias com isso eu não sabia. Mas peraí, vamos voltar para explicar então bem. Eu já entendi, quase entendi. O senhor vai lá abrir o túmulo no São João Batista. Recolhe tudo que está ali, todos os restos mortais da Odetinha, por exemplo, e bota em algum recipiente e leva para algum local onde vai acontecer isso. Porque não vai acontecer isso no São João Batista ali na tumba aberta. Então faz-se isso e aí leva-se, vamos dizer, para uma sala que nem essa, coloca aqui na mesa, que deve ter uma mesa lá especial, uma mesa que pode receber essa acetona ou esse produto químico, não é? Coloca os ossos a mesa deve ficar num recipiente com esse produto químico e os ossos. Não. Primeiro fica nos potes, depois você lava com água pura, depois sim que você vai colocar nesse tecido, né? Que não é num pote. Entendi. Que deve colocar o tecido numa mesa, num local. Sim, é uma mesa como essa daqui, para poder tocar. Só que você estica já em várias camadas o linho, a gente já compra um número grande, né? Onde você coloca várias dobras, para depois você enviar. Aqui no Brasil, a gente, em geral, as carmelitas de 3 pontas são elas que fazem, né? Então ficam bem arrumadinhos. Só foi bom você retornar pelo seguinte: quando você vai fazer a exumação, você também tem que fazer o pedido a Roma, para que o processo seja lícito. Porque Roma daí vai ter o conhecimento que aqueles ossos, aqueles restos mortais, eles serão futuras relíquias, né? E todos aqueles que vão trabalhar na exumação, em geral, a gente fecha com o cemitério, o local, o espaço, onde só os funcionários, a família ou algum benfeitor,
aqueles que vão trabalhar no processo estejam presentes com o ordinário, ou seja, o bispo, onde tem todo um rito, né? Porque quem faz o reconhecimento é o ordinário, com a equipe, e um legista. O tem um bispo legista tem que ir também. na exumação? Sim, Tem que estar presente. tem que estar Não presente. E pode um mandar um legista auxiliar, por também. exemplo? O ideal é sempre o ordinário. Então o Dorani foi. Foi. O legista é para comprovar que é compatível com a alçada de uma menina de 9 anos. Tudo, e depois a gente tem que fazer o inventário. A partir do momento que se coloca em cima do pano branco, né, que seja o linho, você faz o inventário da qualidade para o futuro, onde você, a partir do momento que vai ser beatificação, você vai definir da onde que vai sair a relíquia, né? Porque às vezes tem casos que é só pó, né? Não tem muitos ossos, mas aquele pó também, ele é recolhido para que possa ser feito as relíquias, né? Odetinha, Guido, material riquíssimo, Zélia e Jerônimo, material riquíssimo para as futuras relíquias, não vamos ter problemas, de boa qualidade todos eles, né? Mas vejam a seriedade, né? Não, e é um trabalho longo. Exaustivo. Exaustivo. O candidato nosso que mais deu trabalho foi Jerônimo, onde foi sepultado em Carmo, na cidade já quase divisa com Minas Gerais, Leopoldina. Como é que chama a cidade? Carmo. Não conheço. O Jerônimo, ele era um engenheiro, Eu não conheço nada da história deles. casou com Zélia. Zélia nasceu em Niterói, Jerônimo nasceu em Petrópolis, mas eles casaram aqui no Rio, viveram ali na Cascatinha, no Rio, depois foram para Petrópolis, o pai dele faleceu, ganharam a Fazenda Santa Fé, lá no Carmo, e ele na região, ele construiu o que é paróquia hoje, Nossa Senhora do Carmo, né? Mas ele foi sepultado num túmulo, né, que era de toda a família, e não tinha muitos registros, então nós tivemos que trabalhar todo o material ali, até que teve que escavar. Então nós ficamos de meio-dia até 6 horas da tarde, e com o bispo, coitado, ali, Para exumar uma pessoa. todo paramentado, O bispo todo lá pagou olhando. todos os seus pecados ali, porque todo paramentado, e quando já estava quase já na penumbra, eis que surge o fêmur. E aí a gente encontrou um produto maravilhoso, né? Todo o produto, inclusive as abotoaduras, né? Todas as joias que porventura tinha, e tudo isso nós temos, né? E é um trabalho, né? As pessoas acham que... E aqui a nossa equipe é uma equipe que coloca a mão na enxada, né? Então o próprio Paulo Vilota, que trabalha conosco, ela é de Roma, é o postulador oficial, e a gente realiza esse trabalho. Então vejam assim, para você fazer um processo, você tem todas essas etapas, né? Ver primeiro se tem fama de santidade, depois recolher através do decreto, fazer a abertura, ir atrás de toda a documentação, toda a parte histórica, ver a nível histórico, na época como ele viveu, como é que era o Rio de Janeiro, como é que era o Brasil, né? Colocar dentro de todo esse contexto, né? E depois ouvir todas as testemunhas, enviar para Roma fazer essa análise, né? Isso leva quanto tempo, Ou seja, mais ou não menos? se fabrica um santo da noite pro dia. Não. E esse trâmite todo geralmente leva quanto tempo? Cada caso é um caso. Todos os nossos casos do Rio, nós procuramos ter assim um projeto, né? Então, tanto a Odetinha como o Guido levaram só 3 anos aqui no Rio, depois levaram mais uns 3, 4 anos em Roma, nem isso, né? Já para ser venerável, né? Então, hoje, praticamente Odetinha e Guido, nós estamos atrás, já recebendo material, inclusive, por incrível que pareça, depois do almoço, nós aqui, recebi do Nordeste um possível
milagre do Guido, né? Olha que maravilha. Então a gente tem que correr. O Rafael foi testemunha, estava lá comigo recebendo, Que assim né? seja, né? É? Já pensou se eu receber essa notícia aqui? Que Deus permita, né? E a pessoa que manda justamente falando, por ser o dia de Nossa Senhora de Fátima, trazendo, porque pede ao Guido a intercessão e Nossa Senhora de Fátima. A pergunta dele é assim, se realmente é um milagre, ele pode ser lícito? Sim, quando é indicado Maria também. Né? Mas se falar assim, Guido, Carlos Acuti, daí quando inválido. começa a misturar os outros santos todos. Daí não pode. Aí não pode. Né? Mas, e no caso, vamos supor que a pessoa, sei lá, vou inventar, a pessoa foi curada de um câncer. Estava lá um tumor na radiografia, como é que chama? Na ressonância, e aí depois pediu para ele, fez a ressonância seguinte e não tinha mais nada. Estou dando um exemplo, porque eu não sei qual é o caso que aconteceu. Aí tem esses exames, a pessoa. Aí a pessoa manda esses exames, e esses exames são avaliados, é o médico que avalia? O que acontece é assim, nós temos o processo diocesano para compor o processo. Vai para Roma, vai até as virtudes. E a nossa equipe, no caso aqui dos nossos candidatos, nós temos que correr atrás dos possíveis milagres. Porque graça é uma coisa. Milagre é onde a medicina cessa, não tem mais explicação, né? O que explicar. Mas a definição de milagre que é duradouro, instantâneo e como é que é? E inexplicável. Inexplicável. É isso. Então o que a gente faz? A gente recebe, precisa ter todo o histórico, tem que ter todos os laudos, todos os exames. Então primeiro a gente conversa com aquele médico, aquela equipe que acompanhou o paciente. Depois a gente vai procurar, se porventura for a nível de neurologia ou ortopedia, que foi o caso do Lucas, que deu aos pastorinhos o milagre, né? Ou o Paulo, que deu a canonização a Helena Guerra, né? Dependendo da área da medicina, você procura uns 3 médicos para ver se existe consenso. Aí eles veem os exames, os laudos, tudo para dar o parecer deles. Depois, através de e-mails, você procura ver Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Caramba. Para ver se existe algum tipo de cura daquilo, né? Porque, por exemplo, você abordou a questão da oncologia, né? São 2 coisas que Roma hoje pede para a gente estar muito atento. É a questão da oncologia, porque nós temos coisas que no Brasil hoje você não tem ainda tratamento, mas nos Estados Unidos tem. Ou na Inglaterra tem, ou no Japão tem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não ficar muito preso a esse tipo de material. E o outro é evidente, que é muito recente, ainda não tem definido a questão da medicina sobre a Covid, né? Agora, são muitos os casos que ocorrem, né? E graças a Deus, por isso que o Brasil é o país que mais tem dado santos para a Igreja Universal, muitas vezes não só pela questão das curas a nível nacional, né? Mas pela fé do povo. Mas o Brasil, nesses últimos 10 anos, é o país que mais deu milagres. É Teresa de Calcutá, é Santa Marquita, Helena Guerra, os pastorinhos. Carlos Acutis. Carlos Acuti, a questão daquela médica, como é que chama? Beretta, né? É Jana. Jana Beretta. Tanto que a gente está fazendo um estudo sobre isso, né? Em janeiro eu estive em Franca, vendo ali, tem uma beleza, quero trazer inclusive ao Rio de Janeiro o casal, como a Giana, que hoje já é uma adolescente, que está fazendo um trabalho belíssimo, né? Nosso povo brasileiro tem esse lado. E hoje, no Guido e Odetinha, nós estamos com material muito rico, né? Estamos nessa fase, né? Nessa expectativa. É a mais dolorida. Mas a partir do momento que realmente a ciência não tem mais explicação, daí é evidente que a gente entra com recurso em Roma, Roma nos envia toda uma documentação,
o bispo abre o tribunal científico, canônico, e daí começa o bispo aqui. Isso aqui. Ah. Então, tem todo Mas esse depois que trabalho. vocês recolheram todo esse material, que deu trabalho isso, pegar testemunho dos médicos, pedir avaliação de mais 3 outros médicos e tudo. Depois disso ainda tem mais coisa? Depois que daí, por segurança, daí sim você vai fazer a abertura do processo canônico sobre a questão do milagre. Porque pode ser... se você não fizer toda essa pesquisa, e acontece, o ano passado nós tivemos um caso no Brasil, onde foi feito tudo isso, e quando a gente levou a Roma e passou pelos médicos, teve 2 votos contra, né? Então a gente não pode perder porque também tem custo, né? Então a gente tem que evitar esses custos. Quando se usa essa estratégia, né? Um exemplo concreto de Madre Teresa de Calcutá, o milagre foi do Brasil, né? O rapaz era de Santos, mas no período da canonização ele morava aqui em São Cristóvão. Então a gente acompanhou e alguns médicos na área neurológica aqui do Rio nos ajudaram e muito, né? Ele tinha o quê? Ele tinha no cérebro, ele tinha 8 nódulos que estavam sufocando e hidrocefalia. Então, Hidrocefalia. líquido enorme e os 8. E no dia do matrimônio, ele entra na igreja, tem a bênção, está saindo com a Fernanda. No meio da igreja, ele tem uma confusão e ali ele vai despertar só depois de 4 meses. Né? Sendo que... Foi quando ele descobriu que tinha. Isso, com 19 anos, ele tinha problema renal, teve um transplante, então ele tinha problemas, toda a questão da parte renal. Né? Mas essa questão da hidrocefalia e os nódulos... ele não sabia que tinha. Descobriu naquele dia, porque daí foi levado para o hospital, foram fazer ali ressonância e tudo. Saindo da igreja. Né? E saindo da igreja. Casou. Então não foi nem um casamento consumado. A festa, tudo. Não aconteceu ali, né? Porque ele foi... E a Fernanda, quando eles casaram, devido à medicação que ele tomou por problemas do transplante... a nível de fertilização, ele teria só a possibilidade de 1%. Quer dizer, não teria... Quase nada. A questão nem de velocidade de espermatozoides, não teria para fecundar o óvulo. Então, tudo isso daí, tanto que eles assinaram que eles adotariam criança, aquela coisa toda, né? E a Fernanda, ela foi acompanhando. Quando chegou já no 4º mês, os médicos já tinham feito tudo o que era possível. Isso aconteceu lá em Santos. O médico chamou e disse, olha, ele já está em falência, né? Os órgãos estão em falência, então talvez mais 2, 3 dias ele venha. A Fernanda se desesperou, foi procurar o padre que havia abençoado o seu matrimônio. Por isso que eu também ando sempre com santinhos, né? Ele tirou um santinho com a relíquia de Madre Teresa e disse, bom, agora é só a fé, né? E a Fernanda foi, né? E levou. Só que esqueceu de uma coisa, tem toda a asepsia de um hospital. Na hora que recolheram, levaram junto para a rouparia. Daí ela foi de novo, pegou outro, e daí usou um outro mecanismo. E depois de 2, 3 dias de madrugada, ele volta, né? E os médicos ficaram desesperados, né? Porque ele tinha que fazer uma cirurgia de risco para a questão da hidrocefalia e viria dos Estados Unidos, a bitola que seria o ideal para tal. A bitola não chegou, era de risco, mas ele volta e volta tudo, sem sequela nenhuma. Era para ficar cheio de sequela. Então, a equipe do Dr. João leva de novo fazer todos os exames, entra ainda, vai fazer lá na Unicamp, na USP, aquela coisa toda, e não encontro. Né? Não tem mais nódulo, não tem mais hidrocefalia, não tem mais nada. Nada. Né? E a irmã, quando escuta, né, uma da equipe dos médicos, porque o médico não é católico, pertence a uma seita, a doutora Ângela fala para as irmãs de Calcutá, olha, aconteceu isso, vamos procurar. E começaram a fazer os estudos,
E esse estudo realmente configurou. Na mesma época tinha um possível milagre na Colômbia, outro em Calcutá, mas o que realmente confirmou foi o do Brasil. É impressionante. Então é todo um trabalho muito... E ele é vivo. Sim, e o mais bonito é que depois de 2 anos, a Fernanda estava dando aula, ela começa a sentir mal, ela vai para um pronto-socorro e o médico disse, não, você não tem nada, você só está grávida. Com aquele 1%. Ela começou a chorar, falei, mas doutor... Todos os laboratórios deixaram claro que devido a isso do meu marido, eu jamais poderia gerar um filho. Como é que eu vou chegar em casa e explicar para o meu marido? Hã? E ela gerou 2, teve um aborto espontâneo e ainda gerou o 3º depois da canonização de Madre Teresa de Calcutá. Tem alguma menina? Tem menina ou são 3 meninos? São 2 meninas e um menino. Alguma tem que chamar Teresa. É possível que alguma não chame Teresa. Vejam a beleza, né? A beleza. Sim. E é isso que nós estamos na expectativa. Agora, no Rio de Janeiro, hoje, nós temos Odetinha, que foi o primeiro, o Guido. Nós temos também a Madre Maria José Capistrano de Abreu, que faz agora 2 meses... Foi fechada em Roma a sua posício. A Madre Maria José era de onde? Do Carmelo Santa Teresa. Ah, era uma moça... De clausura? De clausura. Ela era filha de Capistrano de Abreu, quem conhece um pouco a cultura, Academia Brasileira de Letras. O pai foi da Academia Brasileira de Letras. Ela nasceu na Vila Isabel, uma jovem normal, professora, estava participando ali na Lapa de um baile e, de repente, no meio do baile, deu um... Isso não é vida para mim. E no dia seguinte ela procura o Carmelo e ali ela fica e se torna uma das carmelitas a nível histórico mais brilhante do Brasil. Da Lapa ao Carmelo. Da Lapa ao Carmelo, do baile ao Carmelo. Né? Faz quanto tempo que ela morreu? Isso dá um livro. Da Lapa ao Carmelo. Ela morreu em torno, acho que... Tem muitos anos? 1957, 60, uma coisa assim. Né? Mas ela dominava muitas línguas, então a família carmelitana e o Brasil devem a ela a tradução de todas as obras de Santa Teresa, de São João da Cruz e a composição das constituições das carmelitas descalças, né? E uma grande mística também, uma mulher que tinha assim, e ela era muito respeitada pelos cardeais da época. Os cardeais pediam muito conselho a ela, né? É uma outra grande figura que vocês, a hora que esse material já está quase terminando, vocês vão se espantar de ver Madureira, Vila Isabel, Copacabana, né? Todas essas grandes figuras. E o último processo que nós abrimos foi aqui São Sebastião, na Tijuca, dos frades capuchinhos, Frei Nemésio, né? Frei Nemésio, ele é gaúcho da região de Caxias do Sul, ele vem para o Rio de Janeiro e ele fica aproximadamente quase 40 anos vivendo no Rio de Janeiro. Era um irmão muito simples, de uma família onde também eram 13 irmãos, só um casado, os demais todas religiosas e frades capuchinhos, né? E ele morre, isso faz há 9 anos, ele faleceu, né? E também foi aberto o processo depois de 5 anos, mas também um grande místico, onde toda a sua atuação, e que a hora que sair o material vocês também vão ficar impressionados, né? Porque a gente, dentro da família franciscana, a figura dos capuchinhos, Padre Pio e essas coisas, o povo carioca vai ter uma bela surpresa de ver esses santos andando nas ruas,
andando por todas essas partes, né? Mas que amavam profundamente Deus e buscavam somente a Deus, né? Agora, nessa reunião, né, da vida do santo, da vida do candidato, como o senhor fala, eu me lembro do padre que veio aqui, né, do Carlos Acutis, e ele falando a respeito em que a Santa Sé, inclusive, pediu o celular, pediu o computador, ou seja, para toda essa investigação, por onde ele andava na internet, o que ele via, como é que era. Eu fico imaginando, vamos dizer, daqui em diante, né? Porque todo mundo está muito exposto na internet, todos. Então, como é que a Santa Sé também vai se preparar para isso, né? Que, por exemplo, imagina que uma pessoa que faz vídeo todos os dias, que tem um podcast desse aqui. O Padre Jonas. O Padre Jonas. Muitos vídeos gravados. Haja investigação. É por isso que dá mais trabalho, O né? senhor citou a respeito para ver se não teve alguma coisa de erro de doutrina, do que escreveu. Gente, assisti todas as fitas, aquelas coisas do Padre Jonas. Milhares de palestras do Padre... Claro, Padre Jonas, eu o tenho como santo. De cara, mas enfim, pegar todo esse material, todo o material não apenas escrito, mas todo o material que ele produziu na internet e o que produziu a partir dele, não vai ser uma tarefa fácil, hein? Nós temos aí uma experiência, a equipe, que isso nos ajuda já para um futuro próximo de Monsenhor Jonas Abibes, que é o Padre Léo. Padre Léo, ele tinha uma homilética, um discurso muito diferenciado de Monsenhor Jonas e tantos outros, Guido e tantos outros, né? Porque tem uma mineirês. Era uma figura nas uma histórias, figura. É um dialeto, né? Tanto que o vídeo que foi apresentado para a equipe italiana ver a possibilidade da abertura, porque ele escreveu muito, como o Monsenhor também escreveu muito, ele pregou muito, né? É quase um absurdo, né? Então, para você fazer um processo como o do Padre Léo, Monsenhor Jonas, num futuro próximo, tem que ter alguns critérios. Porque se você for se deter a tudo, você não vai terminar nunca. É verdade. O próprio o Padre Léo, nós fizemos abertura em São João Batista, Arquidiocese de Florianópolis, no dia, se não me falha a memória, 7 de março de 2020. Lembrando que entra a pandemia, inclusive eu estava, porque nós abrimos 2 processos em Florianópolis, o dele e do Carlos Henrique, que era um menino da Opus Dei. Ah, sim, outro dia eu falei com o irmão dele. Ministro da Eucaristia, uma história também belíssima. O dele já está, do jovem ministro da Eucaristia, já está em Roma. O do Padre Léo ainda não, justamente pelo número de pregações, né? Mas para testar a cabeça do europeu, foi apresentado a pregação. Não sei se vocês viram, sobre o papel higiênico. A gente fala assim, parece ser tão banal, mas dentro da nossa maneira de crítica, se eles entenderem, a gente vai poder fazer, senão... Imagina, né? o Padre Léo falando sobre papel higiênico. Então já Entendeu? imagina o que não é o negócio. Então, mas só que ele tinha uma criatividade, uma maneira, né? E que o povo todo ficava assim, parado, olhando para ele, prestando atenção. Ele prendia a atenção. Sim, sim, sim. Porque ele trazia coisas do cotidiano. Mas ele, a partir do momento que esse documento for para Roma, e agora vai para a análise dos teólogos, né? Isso daí vai ser maravilhoso para a gente. Mas também para o Brasil vai ter que criar academias que possam estudar esse tipo de discurso. Eu fico pensando uma feminologia, isso. Né? É uma feminologia, claro. Porque se você pode não concordar, que achou até difícil, mas... Eu vou procurar essa pregação dele. Com o estilo da pregação do papel higiênico. Tudo bem. Mas olha o efeito que ele causa. Sim. Vai ver o efeito que ele causou em muita gente. A gente cansou de ver a pregação dele.
Agora, o pessoalmente. testemunho que ele deu até o final, né? Ele poderia ter se recolhido, se preservado da imagem, porque ele foi ficando realmente desfigurado, como, segundo uma pessoa comentou um tempo atrás, de um enfermeiro que estava no Hospital Gemelli e o Papa Francisco, e teve alguém lá da equipe e falou, mas Papa, por que o senhor não renuncia? Né? Então, e ele disse, mas Jesus não desceu da cruz. Né? Então, Padre Léo também, eu posso dizer assim, a gente fez muita pesquisa, a gente teve muito forte, eu tive a graça de entrevistar todos os irmãos, muito divertido, né? Porque ver a história, como é que ele compôs tudo isso daí, não era um personagem. Não, ele era engraçado o tempo todo, que eu passei por ele uma vez. Uma vez a gente estava lá na Canção Nova e a gente estava naquela parte debaixo do palco, que só fica quem trabalha, né, e tudo. Aí o Padre Léo tava lá. Aí eu passei, sua bênção, Padre Léo. Ele olhou pra mim e disse, sebenta. Aí eu, sebenta? Você é uma sebenta, eu vou sebenta. Eu comecei a rir, eu fiz assim. Ou seja, ele era uma figura o tempo todo. Figura. Agora, a beleza de trabalhar na causa dos santos é a partir do momento que você começa a ver e de maneira ouvir, né? Eu vejo os padres que trabalham comigo, são todos padres jovenzinhos. A primeira experiência deles foi quando a abertura de Frei Nemésio, e que é uma história fantástica, né? Belíssima, né? Nos primeiros dias eu dizia para eles, né? Tanto para o notário como também para o promotor, porque a minha função é supervisionar, mas é o promotor que vai colocar todas as perguntas, e às vezes ali é quase como advogado do diabo, né? E o padre Vitor, ele tem uma criatividade muito interessante e é um padre muito bem formado, né? Porque eu precisava um padre que tivesse direito civil e direito canônico, né? Então nós precisamos ter todos os irmãos ali que tenham um bom conhecimento, né? Mas assim, nos primeiros dias eu ficava até com pena, porque eu mesmo já com tantos anos de experiência, eu fico muito comovido, né? Tenho que me segurar muito, né? Coitado, dava pena, porque chegava no momento eles começavam a chorar. Eu dizia, irmãos, vocês não podem, vocês têm que se manter firme diante Eles da lendo testemunha. toda a história e chorando. Ouvindo, porque uma coisa é você ler, a outra é você ouvir, porque tem que registrar tudo, porque tudo isso a gente manda para Roma e depois são os teólogos, os historiadores críticos que vão analisar esse trabalho. Mas é realmente comovente. Quando eu estava escrevendo o livro de Fátima, Bertaldo chegou em casa e eu fui ler para ele o que eu tinha escrito no capítulo de Francisco. Eu tinha escrito de tarde. Aí Bertaldo chegou e falei assim, Bertaldo, vê se esse capítulo aqui ficou bom. Que era assim que a gente fazia no livro. Aí eu comecei a ler para ele o capítulo todo. Eu só sei que no final do capítulo, quando o Francisco se despede da irmã e fala até o céu, eu comecei a chorar lendo para ele o que eu tinha escrito um pouco mais cedo em cima do livro das memórias da irmã Lúcia. E eu falei assim, aí eu me emocionei, eu falei, gente, esses santos realmente eles são assim impressionantes. Como eles realmente tocam o nosso coração. Às vezes uma coisa tão simples, mas como comove. Então eu ia estar junto com o Padre Vitor chorando. Se eu estivesse lá, emocionada com os testemunhos. Agora, a beleza que a gente vê assim, tudo isso é construído dentro de um cotidiano tão simples. É verdade. Hoje, na homilia, eu falava sobre a banana. Conta a história. Né? Conta a história. Porque que a irmã Lúcia não gostava de banana, né? E a médica insistia, a laranja também tem potássio, né? Mas a médica queria que ela comesse a banana. Tem né? mais potássio, come banana. Eu mesmo estou na fase da minha idade que a médica também manda eu comer banana, né? Mas eu gosto de banana. A irmã Lúcia não gostava, né? Mas é de ver assim, quando a gente vê todo o histórico, né? E hoje a gente tem um pouco mais de informação, porque a gente conhece a irmã Ângela, né? E a gente conversa até onde a gente pode, mas conheço também o padre Ricardo Figueiredo, que está trabalhando nos textos, né? E a gente vê a riqueza, né? A riqueza que tinha. Mas a beleza de ver que a irmã Lúcia, com tudo que ela passou, né? Imagina assim, porque Nossa Senhora não deu moleza para elas, não, né?
As crianças ali foi apresentado e elas levaram, e durante a vida inteira Nossa Senhora prometeu que ela não estaria só. E a gente, vendo hoje, né, em vários outros momentos, Maria esteve com ela em Coimbra, ali no Carmelo, mas ela manteve ali a sua fidelidade, a sua discrição, mas ela tinha muito bom humor, né? Ela era bem-humorada mesmo. Até com João Paulo II, a gente vê as tiradinhas dela, os bispos que passavam por ali, né? Você vê, e essa história da banana é interessante, porque a médica conta, né? E é tão bonito, porque a gente percebe que no final a médica estava presa afetivamente, imagina, né? Porque passou anos atendendo e vendo ali os últimos momentos de Irmã Lúcia, né? Mas ela conta, né, essa história da banana que tem que comer banana, e ela não querendo comer a banana, ela não tinha dúvida. A irmãzinha que estava do lado dela gostava de banana, então ela dava para a irmãzinha comia a banana, então ela dizia assim, veja, quantos bens acontecem, né? A irmãzinha fica feliz porque comeu a banana, eu fico feliz porque não comi a banana, e a médica fica feliz porque a banana foi. Alguém comeu a banana. Alguém comeu a banana, né? Então, entre nós que trabalhamos, a gente costuma brincar com essa pecinha, né? Parece tão simples, mas por trás tem algo muito bonito. A gente vê assim, mas isso é um argumento para não ter as virtudes heróicas? Pelo contrário, né? O bom humor. O bom humor. A gente vê Felipe de Neri, é um dos santos que eu gosto muito da sua época. Tanto que ele era chamado pela a juventude, chamava de Pipo Buono, porque ele era tão bom, né? Ele era tão próximo da juventude, só que quando você anda pelas ruas, ali próximo do Vaticano, e visita as igrejas, fala, meu Deus, foi através dele que ele trazia os jovens que viviam nas ruas para a arte, para a construção, para os afrescos, para a música, construir instrumentos. Quantos bens com os oratórios Felipe de Neri fez, né? A própria figura de Padre Pio, muito duro em alguns momentos, mas também em momentos, né? Todo ano eu passo por lá e já conversei com freis que conviveram com ele, daí eles contam aquela parte que em geral não está nos livros, e também eu vou ser discreto não contar aqui, mas é divertido. Agora você quer saber, meu Deus É do céu. divertido, a gente vê Teresa de Calcutá também, né? Com toda a sua seriedade ali, mas o santo, ele tem humor. Tem uma passagem da irmã Lúcia que eu gosto muito. Uma vez que ela saiu do Carmelo com uma outra irmã para ir ao médico. Aí, quando ela estava descendo ali no meio do caminho, para um homem e fala assim, você sabe me dizer se a irmã Lúcia... Pergunta para ela, se a irmã Lúcia está no Carmelo? Ela falou assim, não está. Não está. Aí ele fala assim, mas eu queria tanto falar com ela, e ela... fez assim para ele, fez aquela cara assim para ele falou assim, mas eu queria muito. Aí ela fala para ele, olha, a irmã Lúcia é como todas, ela falou assim, ela é como todas as outras irmãs. Aí ele, tá bom, e ele foi embora, e ela saiu toda feliz, porque ela não gostava de ser reconhecida, ela não queria que ninguém ficasse tocando nela, como se ela fosse uma santa, como uma coisa assim. Verdade, né? Ela falou assim, eu não menti. Ele não perguntou você é a irmã Lúcia, né? Ela se perguntasse, ela ia até que dizer que era ela. Perguntou se a irmã Lúcia estava... Não tá. Então disse, mas olha, ela é uma freira como todas as outras. Aí ele, não, mas é que eu queria tanto falar com ela. E ela deve ter pensado, tá falando agora. Não, conseguiu. Mas não falou nada, ficou quietinha. Ela tinha muito bom humor. Tinha. No final da vida, quando ela já estava bem velhinha... Uma outra irmã virou para ela e falou assim, e ela passou muito sacrifício, como o senhor estava dizendo, a senhora não deu mole para ela. Irmã Lúcia, oferece isso. Era alguma coisa, não sei se da alimentação, sei lá o que. Ela falou assim, isso oferece você porque eu já passei minha vida inteira oferecendo. Já estava assim, nas últimas. Ela assim, não, isso oferece você. Porque eu já fiz muitos sacrifícios. Mas foi assim, no final, porque ela fez realmente muito sacrifício. Tadinha. E a gente vê mesmo Jacinta e Francisco, né? Apesar da idade, quando eu vou a Lisboa, com os meus amigos, eu sempre não entro, mas peço que pare com o carro na frente do hospital,
Porque quando a gente vê também uma menina, Dona Stefani. como ela se ofereceu, né? A oferta, a oblação, né? É muito bonito a gente ver na história dos santos. O senhor já né? foi ali onde ela ficou? Ali da Madre Godinho? Sim. Ali também é uma graça, né? Sim, Com sim. aquela cadeirinha pequenininha onde Nossa Senhora sentava. A Eu gente pagaria- gosta de ir lá, a gente vai lá. Eu pagaria qualquer preço naquela cadeira. Não, não tem preço. Cadeira onde Nossa Senhora sentou para conversar com a Jacinta, não tem preço. Não tem preço. Se aquela madre quiser me vender, eu pego o avião hoje. É ruim, eu duvido. Compro pelo menos uma farpinha da cadeira. Podia dar uma farpinha da cadeira Custa nada, né? Cortaram as pernas da cadeira. Essas histórias eu já conheci várias, até bispo, que às vezes vai com um negocinho ali. Ah, meu Deus! Saiu um pedacinho, não. Não faria isso, não. Não, isso eu Acho não que o céu faria. não ia me abençoar muito fazendo isso, não. Isso eu não faria. Mas Uma coisa meio doida. eu gostaria ainda de, se é possível, não sei Claro, até. É possível, claro. claro. Mas eu acho, vejam assim, nós temos uma religiosa, nós temos Mas uma só uma criança. coisinha, eu queria pedir para trazer, já que nós estamos falando de relíquia, pedir para a produção pegar a relíquia da Azinheira e do Francisco e da Jacinta. Ah, tem que pedir. Tá lá embaixo. Tem que pedir para o sacristão Pede ao sacristão, mas é para trazer Isso. como se estivesse trazendo um bebê. um bebê e um tesouro de lá para cá imediatamente sem fazer parada, pelo amor de Deus. Por favor. Tá. Desculpa, era só porque essa relíquia eu acho que é importante estar no Sim, programa. sim, não é Até porque importante. hoje é 13 de maio, Eu né? até peço, eu não sei se vocês. Eu quis sair daquele jeito, porque é assim que a relíquia ela é para ser Sim. venerada, né? Ótimo. Ela tem, mesmo quando foi dito assim, o Dom Roberto tem muitas relíquias, mas essas relíquias são todas, elas estão sempre, ainda ontem... Estão sob sua custódia, né? Vamos Sim, dizer me assim. pediram o Felipe de Neri, né? Para poder também fazer a visita. Mas eu queria comentar um pouco, porque veja só, nós temos uma carmelita, nós temos um capuchinho, nós temos um médico surfista, nós temos uma criança, mas nós temos um casal também, né, que ainda está em fase, devido a Zélia ter produzido tanto, né, também ela era outra mulher assim, incrível, ela dominava 8 línguas, né, mas com toda a sua riqueza de sabedoria, a sua cultura, ela soube transmitir para os seus filhos, e ao transmitir para os seus filhos, ela teve 13 filhos, alguns morreram, ficaram 9. Dos 9 filhos, casado com Jerônimo, desses 9 filhos, 3 sacerdotes, um lazarista, um franciscano e um jesuíta. Veja que... Vivos ainda? Já estão mortos. Que agora. década que eles viviam? Eles viveram ali até a década de 50, mais ou menos, acho. A Zélia e o Jerônimo. Não, o Jerônimo não. O Jerônimo ele morreu em 1910, se não me falha a memória, e Zélia 1920. Aqui no Rio. Aqui no Rio. O Jerônimo morreu lá no Carmo, né? E a Zélia morreu aqui no Rio. É outro fato também, é um grande fenômeno o enterro de Zélia. Aliás, a transladação de Zélia, de São João Batista para a igreja de Copacabana. Então, ela está lá? Estava. Então já explico já. Então, eles tiveram esses filhos, 3 religiosos e 6 religiosas. Nossa. Doroteias e Irmãs do Bom Pastor, né? Os 2... no meio do caminho, sentia um grande desejo pela vida consagrada. Ele se consagra na Ordem Terceira dos franciscanos, né? Ela permanece ali. Mas com os filhos sacerdotes e as religiosas, eles organizavam missões por toda aquela região, que hoje pertence à Diocese de Nova Friburgo, e o maior número de batizados e matrimônios acontecia em toda aquela região, né? E ela, que amava profundamente Santa Teresa d'Ávila, ela pegava textos de Santa Teresa d'Ávila, traduzia e aplicava para ensinar a catequese, inclusive o comentário do Pai Nosso de Teresa d'Ávila, né? Então foi uma mulher que realmente... E também tinha
encontro, ou seja, reuniões com o clero, com a alta cúpula da igreja, né? E era muito interessante esse trabalho. Mas Jerônimo ele morre com 51 anos. Novo. Nossa, muito novo. Né? Naquele período, né? 1910, ela tem o desejo de ser religiosa. Por quê? Aqui a gente abre algo bem interessante. Porque quase todo candidato tem um link com outro candidato a santo. Né? A própria Odetinha tem uma ligação com o Beato Eustáquio, né? Onde frequentava a sua casa e foi o primeiro que reconheceu a santidade escreve uma carta dizendo que Odetinha era uma santa, né? Como o Guido, uma ligação profunda também com a mesma que foi anunciado no mesmo dia, venerável Teresa Margarida de Três Pontas, uma carmelita, né? Então, a Zélia, ela, quando era bem jovem, a família aqui de Niterói, né? E eles faziam as férias lá em Caxambu, né? Porque Caxambu era, tanto para São Paulo como o Rio, as famílias que tinham condições, elas iam fazer as férias, né? E uma das idas a Caxambu, os pais de Zélia levam Jerônimo e leva um padre de Petrópolis que queria fundar uma congregação e, sabendo que Zélia queria ser religiosa, tinha a intenção de preparar uma congregação para ele ser o fundador e ela a cofundadora, né? Só que a 5 quilômetros de Caxambu tem Baipendi e tinha Inhaxica, né? Então, quando ele visita, o pai vai com a intenção para ver o que a minha filha vai fazer, né? O padre é evidente. Imagina, e a Chica conversa com a Imaculada Conceição, imagina que Nossa Senhora vai dizer que ela vai casar, vai falar que ela tem que ser freira, né? Então o padre colocou isso na cabeça. E eles vão. Quando chega lá, a Inha Chica, ela usava esse termo, né? Vou consultar a minha sinhá. Ela se retirava, ia para a capelinha que ela tinha a Imaculada Conceição, e depois, na volta, ela dizia para as pessoas o que Nossa Senhora respondeu, né? E o pai pergunta e falou, e aí, o que disse Nossa Senhora? Ela disse que ela vai casar porque esse moço é um moço santo e vão construir uma família santa. Mas no fim de tudo, ela será toda de Deus. Ficou aberto, ninguém entendeu isso, né? Só que, quando Jerônimo morre com 51 anos, ela quer entrar na vida religiosa. O pai em Niterói está muito doente, ela fica 1 ano cuidando do pai, o pai morre e ela entra ali no Largo do Machado, havia um convento das Irmãs Sacramentinas. Como nós temos o santuário ali com os padres sacramentinos, tinha as Irmãs Sacramentinas. Hoje elas estão ali próximo de Aparecida do Norte, né? Mas ela entra e recebe o nome de Irmã Maria do Santíssimo Sacramento. Se vocês, quando forem à paróquia Nossa Senhora de Copacabana, Tem um quadro, né? Tem o quadro dela ali, né, de religiosa. De religiosa. Né? Tanto que, quando o Dorani foi consultado, e a gente viu que realmente tinha fama de santidade, nós entramos com pedido ao dicastério da Causa dos Santos, pedindo para a abertura da Irmã Maria do Santíssimo Sacramento. A nossa igreja é muito bem organizada. O cardeal devolve, era o cardeal Amato, e diz, pesquisem direitinho, porque a santidade dela não foi por causa dela ter ficado 2, 3 anos no convento, mas porque ela foi mãe, ela foi esposa. Pesquisem a vida do marido. Aí nós fomos pesquisar e realmente vimos um homem de uma santidade. Ele foi um José na vida. Né? Algum filho casou? Nenhum. Nenhum? Todos viraram Todos religiosos? religiosos. E a mãe termina consagrada monja. Né?
E ela morreu depois de quanto tempo? Ela passou Tinha que depois, ela não tinha acho que nem 70 anos, né? Bem nova. E quando ela está ali, a gente vê, ela vive tudo direitinho, ela morre, a gente pede, o cardeal nega, a gente manda daí uma biografia de Jerônimo e de Zélia, daí Roma dá o New Obstam, podem abrir o processo. E a gente começa a ouvir as testemunhas, né? Ela era da família Duprat, né? Então era uma família de peso também, porque tinha os condes, né? As condessas, né? Duprat. Ainda tem a família dela que mora ali próximo da Gávea, e eles estão na Gávea, Imaculada Conceição da Gávea, né? Então nós temos essa figura que também é bem interessante, né? Muito. Mas também, em 1940, o Monsenhor Castelo Branco, que era o pároco de Nossa Senhora Copacabana, a igreja antiga, ele pede ao cardeal para transladar uma tentativa de abertura do processo. E ele faz todo o processo direitinho, ela é exumada, uma multidão imensa também, de São João Batista para Nossa Senhora Copacabana. E o nosso arquivo nacional, ele perfeito, né? A gente encontra toda essa documentação, né? E ela é colocada ali. Só que quando constroem a igreja nova, colocam ela lá no ossário e ela acaba ficando desconhecida, né? Então fica... E o filho, o Jerônimo... Mas hoje está lá? Oi? Hoje ela está lá? Já vou explicar. Tá. Porque ficou desconhecida lá, eu falei, uai... Ficou desconhecida. E quando o cardeal da época tentou fazer a abertura, o filho dele, Jerônimo, que escreveu um belíssimo livro, e está sendo agora, vai ser reeditado o livro, uma maravilha para a vida dos casais, de famílias, né? Foi best-seller, estava já na 47ª edição. Ele pediu que não, ele ficou assustado de, imagina, minha mãe santa, né? Então foi proibido, não tocaram mais. Quando a sobrinha pede essa abertura e vem uma associação, né? Que egoísta. Ficou com medo. E a gente foi fazer daí o processo, a gente fez a exumação primeiro do Jerônimo lá em Carmo, e depois nós só retiramos ali e fizemos todo o serviço lá mesmo na paróquia Nossa Senhora de Copacabana, e fizemos a abertura e levamos daí para Nossa Senhora da Conceição ali da Gávea, porque a família tinha todo um histórico naquela região. Os dois estão então na Gávea? Os dois estão lá na Gávea, né? Então está na fase ainda na parte histórica, aquela coisa toda. Mas é isso que nós temos no Rio de Janeiro. Pô, né? Muita coisa. Agora contar para o senhor, aqui está a relíquia, né, que o senhor bem viu e deu a bênção. Contar para o senhor como é que... Bom, a gente ganhou essa relíquia quando a gente estava construindo aqui o santuário, quando houve a sagração do altar, vamos dizer, a inauguração do santuário, e essa é uma das mais importantes, existentes. Isso, a irmã Ângela, junto com toda a causa dos pastorinhos, nos deu. Só que quando ela deu... tava só depois que eu comprei esse relicário aqui, estava dentro de uma caixinha, essa relíquia redonda, com esses 3 grãozinhos aqui, né? Aí vem escrito assim, Iacintae, que é Jacinta, né? Arboris e Francici. Aí eu li... Mas a irmã Ângela... Tudo em latim. Tudo em latim. A irmã Ângela sempre, quando ela nos deu, ela dizia azinheira. Ela falava assim, e ela falava muito, azinheira. Mas imagina, no meio de inauguração de um santuário, azinheira. Só para explicar. Ela explicou que era um pedacinho do caixão do Francisco, um pedacinho do caixão da Jacinta e a azinheira. Um pedacinho de uma azinheira. Aí eu... Tá, azinheira. Show. Tá, mas até então não estava entendendo muito bem a azinheira. Primeiro que na minha cabeça, lá atrás... A azinheira é uma árvore grande, frondosa. Aí o que eu pensei? Nossa Senhora apareceu perto ali, assim, nessa azinheira, só que essa azinheira tem trocentas milhões de folhas, de gravetinho. E alguém tirou uma folhinha, algum devoto da época, e é um pedacinho disso. Na minha cabeça era isso. Só que aí eu lendo o livro... E com documento.
Tudo tem Tudo documento. tem que estar Documento, documentado. Isso. bonito, Tudo tem que documento. estar documentado. Aí eu lendo o livro de madrugada, um caminho. Era assim, tipo, meia-noite, eu lendo Um Caminho sobre o Olhar de Maria, que é o livro que as carmelitas escreveram depois da morte da irmã Lúcia, contando a vida dela. É um livro assim, grossinho. O senhor já leu esse livro? Não. Muito bom. Muito livro, bom. Muito bom. E eu estava gostando tanto da leitura que eu não conseguia parar de ler. E eu tô lá meia-noite lendo e não conseguia parar de ler, não queria parar de ler, porque tava me empolgando muito. Aí cheguei numa parte que o Padre Condor, que era na época, né, o postulador... Eu conheci pessoalmente o Padre que Condor. legal, gente. Foi meu primeiro mestre. Opa, que maravilha, que ótimo. bênção. E hoje tem uma estátua dele lá em... Tem uma estátua tem. dele. Ele, com a causa lá dos pastorinhos, ele era o responsável, e aí conta a história. Que a irmã Lúcia chegou, o Padre Condor foi visitar a irmã Lúcia. E aí ele leva para ela a relíquia. E aí vira para ela e fala, explica, né? Porque aqui tem dos seus primos, um pedaço do caixão, e tem também a azinheira. Aí ela fica, a azinheira que Nossa Senhora apareceu? Ela mesmo fica assustada. Mas, gente, aí ela conta no livro. Quando Nossa Senhora apareceu, ela diz lá, agora esqueci o mês. A gente tem ideia da azinheira, uma árvore grande. Só que a Até porque azinheira a era um azinheira- arbusto desse tamaninho. Mas explica isso, só porque a azinheira que hoje lá está, ela é gigante. Só que não foi naquela azinheira que Nossa Sim. Senhora apareceu. Mas todo mundo fica na cabeça que a azinheira é aquela. Não é exatamente. aquela. Não, era um arbustinho, que eles chamavam de carrasqueira, né? Que é o filhote da azinheira. Até porque, se fosse muito alto, como é que as crianças iam ver, né? Nossa Senhora ficava lá... Falar no megafone. Não, ela pousou os pés em cima de um arbusto baixinho. Quando ela pousou os pés nesse arbusto, a Jacinta, assim que ela sumiu assim na luz, né? A Jacinta pegou 2 galinhos onde ela botou os pés. E foi toda feliz para casa. Chegou pra mãe da Lúcia, que não acreditava em nada, e falou, Tia Rosa, porque não falavam tia, né? Tia Rosa. Tia Rosa, olha aqui. Aí a Tia Rosa cheira e fala, que cheiro de rosas. Cheiro de rosas numa azinheira. Aí ela falou assim, Nossa Senhora apareceu aqui. Ela, menina, para de besteira. Porque ela não acreditava em nada. E aí, ela foi toda feliz para casa, mostrou pro pai e pra mãe. O pai pegou e guardou os galinhos. Como guardou tudo deles. Como guardou tudo deles. Quando abriu o processo de canonização, o pai foi até o Padre Condor e falou assim, olha aqui, esses galinhos... Contou a história para ele. Isso estava relatado no livro. Aí eu estava lendo e eu fiz assim... Bertaldo! Eu acordei o Bertaldo, porque na época aqui estava ainda muito vulnerável tudo, não tinha uma sala forte nem nada. A azinheira estava nos pés da Nossa Senhora, dentro de uma redoma que eu tenho na minha casa. Aí eu assim, Bertaldo, Bertaldo. Aí ele falou, que? Ele acordou. Eu falei assim, você não tá entendendo a azinheira. Aí ele, que azinheira? Eu falei, a azinheira. E ele dormindo, grog. Eu falei, Bertaldo, você não tá entendendo. Aí eu fui lá na sala correndo, peguei a relíquia. Eu falei, Bertaldo, esta azinheira que tá aqui foi que Nossa Senhora colocou os pés. Aí ele... Não acredito. Eu falei, nem eu. Eu descobri lendo o livro, que era a azinheira. Aí eu falei, gente, eu não acredito. Aí no dia seguinte eu telefonei para lá, para a causa dos pastorinhos. E eu falei com a Jacinta, uma senhora que trabalha lá. Que é sobrinha neta da Jacinta do Francisco. E aí eu falei dessa relíquia, bastante aqui para eu mostrar. Dessa relíquia, e aqui, essa que está no meio, aqui. E eu falei, ô Jacinta... Não é? Eu tenho essa relíquia assim que a irmã Ângela deu. Ela disse, mas o senhor tem isso aí? Porque assim, o normal é a relíquia que tem um pedaço do caixão da Jacinta e um pedaço do caixão do Francisco. Mas não a do meio. Essa do meio, por exemplo, a irmã deu ao... Acho que fizeram 8 só. Deu ao Papa Francisco. O Santuário de Fátima tem. A Causa dos Pastorinhos tem. Aqui tem. O senhor tem também, não tem? Eu não sei mais. Não, eu tenho as duas. As duas. Mas essa aqui... E aí a irmã Ângela, ela chamava tanta atenção, dizendo, mas olha, não esqueça, as azinheiras... Mas a gente não entendia. A gente não entendia. Eu fui entender lendo o livro. Agora caiu a ficha, né? Caiu bem caída a ficha. Por isso que quando a gente faz a exumação, às vezes as pessoas não entendem, porque tem toda um protocolo, né? E tem um rito também na hora de fazer. E algo que a gente toma muito cuidado é também com o caixão, né? Por exemplo, as irmãs dominicanas que cuidam de todas as relíquias da família de São Domingos,
hoje elas têm ainda um pouco de relíquia de ossos de Santa Rosa de Lima. Mas o que mais elas têm disponível é o ex-feritron, né, o caixão, né? Então é esse que ele é precioso, porque está o corpo ali. Sim. Então você não pode perder nada, né? Até a terra que está ali. Então quando a gente faz a exumação, a gente leva todo um material, leva baldes, a gente leva peneiras de várias tramas grossas, mais fininhas, onde daí a gente leva já todos uns saquinhos com bloquinhos para você colocar. É quase uma arqueologia. É uma arqueologia, é o mesmo método, né? Então você coloca ali e deixa depois isso daí tudo guardado no devido tempo, tudo isso daí vai ser organizado, né? Agora, quando um escritório de postulação ele te dá uma relíquia, ele tem certeza e a documentação desta. Sim, não, sem dúvida. Nós temos a documentação. Deu a documentação A gente vê no Brasil que é um grande problema, né? Muita gente às vezes recebendo relíquias, mas não tem o documento. Para mim, nunca isso daí me dá medo, né? Então, porque pode ser inventado. Toda relíquia precisa ter, né? E nesse caso, principalmente quando, por exemplo, um candidato chega à beatificação, a postulação tem que preparar às vezes de 5 a 6, um pouco mais, de relicários. Porque a Santa Sé, só a Santa Sé, às vezes ela pega 3 ou 4, né? Porque vai para a Casa dos Santos, vai para isso, vai para aquilo, né? E vai para a Diocese, né? Então, provavelmente, esse grupo aqui também foi dos que... Foi. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Porque, Deus. além de tudo, é uma relíquia mariana. Porque lembre-se, nessa azinheira, nesse pedaço de azinheira que aí está, os pés de Nossa Senhora tocou. Além de ter o caixão do Francisco e da Jacinta, que é de suma importância, mas quantas relíquias marianas se tem no mundo? Não se tem. Sim. Eu, quando recebi ali no altar, e eu fui olhar, eu primeiro fiquei assim, porque o que nós temos aqui está dando árvores. Árvores, exato. Né? Então é evidente que... E na documentação vem escrito. Sim. Mas isso foi realmente recolhido pela Jacinta porque a mãe da Lúcia não acreditava. E coitada, ela disse, olha, Nossa Senhora pisou aqui. Mas com 2 galinhos pequenininhos na mão, ela toda feliz. Nossa Senhora pisou aqui. Ela Só que o galinho foi murchando com o tempo, claro, e ficando graças ao sequinho. Timarto, nós temos isso. Quer dizer... Né? E é algo que acho que assim o santuário precisa ter bastante cuidado. Muito. Né? Sim. Porque acho que é uma preciosidade. É né? isso não aí, fica... que não Cada tem relíquia... valor. Eu sempre brinco assim, porque às vezes muitos jovens, até seminaristas, ficam assim, como é que eu posso conseguir de 1º grau? Falo assim, não é figurinha, né? Claro. Não. É para veneração pública. E hoje, cada vez mais, graças a Deus, né, está se exigindo mais documentação. Eu mesmo agora, quando eu estive para retirar para padres, novas comunidades, relíquias de Carlos Acuti, eu tive problema com uma comunidade porque não tinha nenhuma assinatura de algum padre. Só do fundador leigo. Né? E daí a moça que estava ali trabalhando ficou meio confusa, aquela coisa toda. Eu falei, bom, se não pode, não pode, tudo bem. Mas ela perguntou, mas o senhor sabe se tem algum padre que acompanha? Daí ali eu liguei, né? Eu liguei para o padre e falei assim, você está sabendo que essa comunidade está pedindo aqui essa relíquia e tal? Porque eu coloquei a favor, a comunidade faz um belíssimo trabalho. Ele disse assim, não, sim, a gente está sabendo. Falei, então imediatamente você me manda aqui pelo WhatsApp mesmo, né, a sua carta, com a sua assinatura, com o seu carimbo. Daí ela foi liberada, senão não sairia de lá. Tá certo, tem que ter tudo correto, é isso mesmo. Então tem que ter... E é beleza, porque mesmo, né? eu quando falava, né, o Jerônimo me deu muito trabalho, mas as abotoaduras, que são belíssimas, são relíquias. Né? Tudo. Nós tivemos lá na Casa da Obra, em Roma, na sede prelatícia do Opus Dei, tem um arquivo inteiro de São José Maria.
Tem lá tudo, sim. todas as roupas, todas as coisas. Do próprio Guido foi até muito curioso, porque nós tínhamos naquele dia um funcionário de São João Batista muito rígido, muito cheio de coisa, porque em geral quando se faz a exumação, eles logo em seguida eles já pegam o caixão para incinerar, né? E o padre João, e ainda estava com os italianos ali, Não, que vieram isso de não era um Roma, caixão não, pelo amor de Deus. quando viu aquilo lá e pegando já a sobrepeliz e a meia, É porque pra ele, né? a túnica do Guido, falei, meu Deus, eu estava ali com o cardeal, não podia assim, porque nessas horas eu sou muito rápido. O padre João é mais rápido do que eu, não teve dúvida. E o sujeito foi teimoso, colocou dentro do carro, o padre João pegou o carro dele, foi atrás dele e lá ele foi negociar para recuperar, e daí a gente conseguiu tudo, né? Senão a gente teria perdido Nossa. todo Muita o material. coisa, imagina. Todo o Que material. loucura. Né? Então são coisas que exigem carinho, respeito e, acima de tudo, fé. Exato. É verdade. A faixa do Guido, assim que ele faleceu, eu levei a imagem de Nossa Senhora Peregrina na Casa da Nazaré e do Guido pai. Ela nos deu a faixa dele, da batina, para levar para o Santuário de Fátima. Não tinha esse aqui ainda, e aí está em Fátima, em Portugal. Foi dado para a Virgem, e lá está. Aí depois que começou a causa dos Mas pastores provavelmente ainda foi com autorização de Dom Arani. Nessa altura, não. Não, Não, ainda. porque era Não. um oferecimento dela como Ah, mãe. sim. Foi uma- Porque hoje tudo tudo é feito, passa por nós, se a gente vai... Mas foi Aí logo depois a uma seguir da pessoa morte. me perguntou, depois que foi aberta a causa dele, uma pessoa me perguntou, será que não dá para recuperar a faixa dele lá? Mas aí o Santuário de Fátima disse, uma vez dado à Virgem, foi dado à Virgem. Já era. Sim. Foi dado, tá dado. Fica É lá. como isso aqui. Foi dado à Virgem, foi dado e está aqui. Quem tem, quem não tem, não tem. Esse não vai ter mais. E inveja é pecado. É verdade. Não, pouca gente no mundo tem uma relíquia Sim, mariana, sim. Uma gente, relíquia na boa. mariana é forte. Você pode contar, não tem 10. Qual outra relíquia de Nossa Senhora você tem notícia que tem? Eu não tenho notícia que tem nenhuma roupa dela, nada dela. Não, nem Dizem São que José. tem um anel de noivado. E nem a pena do Espírito Santo. Nem a pena do Espírito A pena do Santo. Espírito Santo é ótimo. Gente. Mas dizem que tem um anel de noivado dela. Aí dizem, não será? diz, tá em tal igreja, não sei se é, se não é, enfim. Cara, aqui a Aí zinheira são ela todas- pisou, o anel não sei onde é que tá. tá A tudo zinheira bem. tá aí, ela pisou, tá aqui, entendeu? Para abençoar todo mundo. Inclusive, Dom Roberto podia dar uma bênção Pois pra é, gente, pra pra quem gente tá em agora. casa assistindo. Hoje, no dia 13 de maio, com essa preciosidade dessa relíquia, para que essa bênção, né, Sim. chegue. Mas antes da bênção, eu quero dizer para as pessoas, mais uma vez, olha, quer que a bênção seja plena na sua vida? Olha, eu já negociando aqui. Se inscreve no canal, faça isso. Tá vendo quanto conteúdo bom? Viu todas as maravilhas que Dom Roberto trouxe, falando dos santos, como é feito, como é que uma pessoa vira santo para ser considerado um santo. Um conteúdo rico desse, você precisa compartilhar. Mais de Olha, 50 é egoísmo ficar só para você, né? É mais de 50%, ou pelo menos 50% dos que consomem o conteúdo não estão inscritos no canal. Veja que coisa. A gente já podia ter 1 milhão de pessoas no canal. A metade... importante. Então é só dizer, desperta tu que dormes. É, Né? exatamente. Isso. Ainda pode pedir para outras pessoas se inscreverem também. É isso aí. Tá vendo só? Muito bem. E agradecer muito o senhor por ter vindo celebrar aqui, por tantos anos de amizade. Toda vez que o senhor vem celebrar aqui no Santuário é uma alegria. E a gente realmente fica muito feliz do senhor ter aceito participar aqui com a gente do podcast. A gente já queria, já fazia tempo que o senhor viesse, mas tava deu certo difícil. agora. Mas Nossa Senhora planejou tudo. Mas creio que dá para perceber que a santidade é construir no dia a dia, né? Acho que buscar os preceitos. Mas seria curioso uma lição de casa, né? Procure no tio Google, né? Quais são as virtudes heróicas a serem alcançadas. Isso é muito importante. Você coloca lá, virtudes heróicas para beatificação, canonização. É fabuloso, você vai ver aí que não é tão exigente. O que a gente tem é que ter o domínio sobre as nossas paixões desordenadas, né? É isso que os santos nos mostram. Que é o mais difícil, né? Sim. Mas é um Mas dá exercício. pra Mas fazer. é possível. É possível. Eles nos dizem isso, que é possível, né? Sim.
Então vamos à bênção final, agradecendo esse momento, né? Que Deus, e agradecendo o convite. Confesso que ontem à noite eu estava muito emocionado, não sei como saiu a... Muito bem. Porque realmente a gente, quando vê assim, imagina, aqui estamos no Rio de Janeiro, com tudo que a cidade vive, né? Você vê todo esse povo, todas essas velas, essa luz, né? E a própria liturgia nos falando, né? A maneira como Maria, ela vem numa luz, né? E transforma Jacinta, Francisco, Lúcia como luz, né? E a gente também pode seguir essa luz, né? Período pascal, temos que seguir essa luz. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Francisco e Jacinta, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito bem, muito obrigado. Que bom, obrigada, Dom Roberto. Muito bom, é uma riqueza. É mesmo. E é bonito esse. Lindo esse relicário. Só um detalhe, Belíssimo. esse relicário, faltou contar isso. Esse relicário eu comprei na loja Mancini, na Itália, em Roma, que é esse senhor, seu Mancini, é que fez fez a eu veste. conheço ele. Fez a Você veste sabe do que Bento ele- XVI, João Paulo II e É. agora do Papa Leão. Ele é gente boa, né? Nossa, você sabe que eu tenho relíquia de João Paulo II, Ó, você chega só um pouquinho pra cá pra ficar. Isso, porque senão o povo em casa não ouve. Não lhe ouve. que é um sangue de Cristo, de João Paulo II, né? Desculpe. O que aconteceu? O que é Cardeal Diniz, na época que ela era o secretário, João Paulo II ele passou um período longo de enfermidade. Todas as vezes que, porventura, tinha que retirar sangue e tinha aquela sobra, era guardado, armazenado. Porque ele tinha já a intenção, e ele sabia que João Paulo II era o santo. Como também todo corte de cabelo também guardava, né? E eu tenho justamente... E o senhor Mancini, ele, alguns anos atrás, quando foi João Paulo II, ele estava na cripta lá embaixo, e ele vem para a Basílica, um dos filhos dele, que trabalha lá dentro, retirou umas lascas do túmulo e ele me deu um pedaço. Da lasca do túmulo? Que maravilha. De João Paulo II. Que é isso? Então a relíquia que percorre a nossa arquidiocese tem ali o sangue de João Paulo II e a lápide, uma parte da lápide do túmulo de João Paulo II. E a gente pode pedir pra essa relíquia passar aqui também? Pode. Ai, quero É muito precioso. Esse senhor é uma figura assim, A gente comprou nele. é fantástico. Ele é fantástico. É de uma delicadeza. E hoje ele já sabe exatamente qual é o teu número, qual é tudo. É a prática, né? Tudo. Fez tudo. agora a veste E lá toda ele tem do muitos Papa produtos Leão. bonitos, né? Muitos. Tem. Muita coisa Praticamente. pra liturgia. Não, e a relíquia coube certinho, que eu comprei. parece que A foi relíquia não fabricada tava pra lá. aqui, a gente É não Quando porque eu esse comprei- tamanho não é tão fácil você encontrar. Exatamente. Você encontra os menores, Isso. né? E eu não encontrava. Quando eu botei, encaixou. Eu falei, ai, que maravilha, gente. Ficou lindo. Muito bem. Agora que eu vi, tá escrito aqui dentro, Made in Italy. Ah, no Mande o quê? relicário. Made in Italy, aqui atrás do relicário. Sim. Que bom. Não, mas é importante, sim. Muito Dom bem, Roberto, muitíssimo obrigada, viu? Uma Amém. alegria. Amém. Obrigada. E obrigado por mencionar e ajudar Ah, sim. a comunidade O Caminho, que São é uma muito comunidade queridos. que faz um trabalho belíssimo, se espalhando pelo mundo, né? É isso. É isso mesmo. Obrigada. Gente, olha, obrigada Valeu. por vocês terem ficado com a gente. Deus abençoe muito a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.